Fala galera, vídeo novo começando e antes já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais. Porque vender gordura trans era muito mais lucrativo do que vender gordura saturada. Então, a gordura saturada sempre era o demônio e a gordura trans sempre era mais saudável. Sabe aquela história lá? Sabe aquela historinha lá que você escuta que... Ai, aquela carne, aquela gordurinha da carne que você come? Não, isso aqui só vai te dar um colesterol, você quer colesterol. Você pegar o colesterol, parceiro. Ai, cagou peso comendo a gordurinha da carne. It's the food pyramid, which turns out is a pyramid scheme. Se você assistiu o filme do Oppenheimer, é claro que você se lembra daquela cena linda do jovem Oppenheimer injetando cianeto na maçã do professor dele, que ele tanto admirava. A maçã envenenada, então, vai parar nas mãos erradas e o nosso querido Oppen impede a pessoa errada de comer maçã envenenada. Ah, mas eu não assisti o filme, Daniel. Então vamos falar de Branca de Neve, né? Uma história que é conhecida no mundo todo. Branca de Neve e os 7 anões. Por inveja, a rainha má enfeitiça a própria enteada e oferece o quê? Uma maçã envenenada para aquela pobre moça que era a mais bonita do reino. Infelizmente, essa história de comida envenenada não existe só nos filmes e nos contos de fadas. Por acaso você já ouviu falar da pirâmide alimentar? Com certeza ouviu falar, né? Você aprendeu isso na escola desde criança. Sabe o que você não aprendeu na escola desde criança sobre a pirâmide alimentar? É que esse modelo de comida matou muito mais gente do que o coronavírus. Que essa pirâmide não foi criada por saúde, ela foi criada por influência, por poder, por política, para agradar grandes agricultores que estavam falindo, para conseguir votos comprados por uma eleição, para dominar a exportação de comida no mundo inteiro. E a consequência dessa pirâmide é surto de diabetes, obesidade, depressão, gordura no fígado, disparo no número de infartos e AVCs, pesquisas compradas e o surto de câncer em toda a população. Hoje nós vamos falar a história não contada da pirâmide alimentar. Tudo isso que eu vou mostrar aqui pra você no vídeo de hoje só é possível ser contado graças principalmente ao trabalho de uma mulher, Louise Light. Essa mulher, sim, mostrou como deveria ser uma verdadeira pirâmide alimentar saudável para consumo humano. Só que ela logo aprendeu que dar saúde às pessoas não dá lucro às empresas. E por isso essa história vai doer muito para ser contada. Vamos voltar no tempo. Nós estamos nos anos 70. É aquilo que o Super sempre fala aqui, né? Antes... Vocês acham mesmo que a indústria ela quer que as pessoas sejam saudáveis e não dependam de remédio? Ô, velho. Da pirâmide alimentar ficar famosa no mundo inteiro e começar a ser ensinada e seguida em todas as escolas dos Estados Unidos e depois do mundo. Nessa época, o Departamento de Agricultura lá dos Estados Unidos estava procurando um novo guia alimentar para a população seguir. O motivo deles procurarem isso você já vai descobrir, né? Mas para conseguir criar esse novo guia, eles contrataram diversos especialistas em alimentação, nutrição, médicos e cientistas, incluindo uma mulher chamada Louise Light. A única coisa que eles não imaginavam é que de todos os pesquisadores e cientistas que estavam sendo pagos pelo governo para criar a pirâmide alimentar do jeito que eles mandavam, uma delas não concordava com nada que estava sendo colocado na mesa. A Louise não estava alinhada com os interesses das grandes indústrias alimentícias. Ela realmente queria ajudar a população a ter mais saúde e nutrição, o que muito rapidamente ia ser um grande problema para o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos ter que lidar e resolver. A Louise propôs um novo guia alimentar que você provavelmente não foi ensinado. O guia alimentar dela tinha como prioridade alimentos frescos e naturais, frutas e vegetais frescos. A pirâmide que ela desenvolveu também incentivava o consumo de fontes de proteínas naturais, como as carnes e os ovos. Inclusive, em vez de condenar as gorduras que são naturais, ela valorizava as fontes de gorduras que são prensadas a frio, especialmente, por exemplo, o azeite de oliva. Louise também impunha limites ao consumo de açúcares e de grãos refinados, como os pães industrializados, os biscoitos e etc. Dessa pirâmide, ela excluiu completamente doces e alimentos processados não saudáveis. Só que essa pirâmide que ela criou e que realmente fazia bem à saúde nunca foi vendida, nunca foi aceita, nunca foi usada, nunca foi divulgada. Os estudos que Louise fez foram descartados e o governo rejeitou completamente os esforços dela, mesmo sabendo e tendo provas que o modelo que Louise criou era o melhor modelo de todos, o mais eficiente, o mais saudável para os americanos. Mas, Daniel, porque esse modelo comprovadamente era o mais eficiente, o mais saudável e mesmo assim nunca foi aceito. Porque a pirâmide alimentar que você aprendeu nunca teve como foco te deixar saudável. Segundo Louise, a pirâmide foi vendida para dar lucro à indústria de grãos e à indústria de alimentos. Então, apesar da pirâmide que a Louise criou ser a mais saudável e indicada, as recomendações dela não davam lucro. A indústria alimentícia não ficou satisfeita com isso. Então, eles tinham que mudar essa pirâmide. Essa pirâmide, verdadeiramente saudável, saiu do lugar... Que fraude, né, cara? É o sistema satânico, exatamente, ô João. Tudo uma indústria, cara. Tudo uma indústria que controla. A gente é projetado. Esses dias atrás eu tava comentando aqui na live que até a água que a gente toma, ela tá drogada. Nós somos projetados pra ficarmos doentes, cara. E deu lugar a uma versão alterada que é muito distante do original e mal dá para reconhecer. Nesse novo modelo agora, os cidadãos americanos eram orientados a consumir de 6 a 8 porções de carboidrato. O mundo é uma fraude, demoníaco.
Hidratos processados fabricados pela indústria, o que equivalia até 13 fatias de pão por dia ou praticamente uma caixa inteira de cereal açucarado. Essa pirâmide tinha como base, sim, a indústria dos alimentos. Oficialmente, ela foi apresentada ao público em 1980 e as pessoas começaram a seguir isso com grande confiança que a sua saúde ficaria melhor. No entanto, a partir de 80, a obesidade aumentou drasticamente nos Estados Unidos. E aí, quando você para olhar o gráfico do aumento da obesidade lá nos Estados Unidos, esse gráfico coincide exatamente com o dia e o ano que a nova pirâmide alimentar foi implementada. Daniel, mas como isso pode ser possível? É porque o jeito de consumir alimentos mudou completamente. Depois dessa pirâmide, agora, um cardápio do dia comum de um adolescente de 15 anos incluiria uma tigela de cereal com leite magro, um copo de suco de laranja concentrado no café da manhã, biscoitos carregados de açúcar como lanche da manhã, batatas fritas junto com refrigerante no almoço, pudim como lanche da tarde, nuggets de frango com bolachas no jantar e como sobremesa, um sorvete rico em gordura trans. Ai, que delícia! É só comer tudo isso e virar um campeão! Como que nós chegamos nesse nível? Vamos contar essa história pra vocês. Desde a década de 60, a Associação Americana do Coração falava o tempo todo que o problema que causava infartos e AVCs na população era a gordura. Tô tomando achocolatado agora. Escravo da indústria total. Depois não adianta chorar. Saturada. Ela sempre sugeriu que nós devemos evitar a todo custo uma alimentação... Depois não adianta chorar. Porque ela é a raiz de vários problemas que os americanos estavam enfrentando no coração e no peso. O engraçado é que já passaram quase 80 anos desde que eles começaram a fazer essas afirmações e nunca foi apresentado nenhum estudo confiável que isso era verdade. Até hoje a gente não tem nenhuma evidência sólida que isso que eles falavam para a população lá em 60 era verdade. Claro, evidência científica não temos, mas evidência financeira nós temos de sobra. Porque vender gordura trans era muito mais lucrativo do que vender gordura saturada. Então, a gordura saturada sempre era o demônio e a gordura trans sempre era mais saudável. Sim, são os cretinos, né? Sabe aquela história lá? Sabe aquela historinha lá que você escuta que... Ai, aquela carne, aquela gordurinha da carne que você come... Não, isso aqui só vai te dar um colesterol, você vai colesterol. Você vai pegar o colesterol, rapaz. Ai, cagou peso comendo a gordurinha da carne. Inclusive, pouquíssimo tempo depois, os mesmos membros da Associação Americana do Coração começaram a recomendar que as pessoas deveriam consumir margarina rica em gordura trans, em vez de margarina. Margarina. Dá uma olhada. A margarina, rapaz. A margarina, quando começaram a fazer propaganda dela na televisão, falavam que era o alimento mais saudável do mundo. Pra você ter uma ideia, margarina, pra virar plástico, uma molécula. Quem lembra? Quem lembra do... Pra virar plástico, uma molécula. Sem brincadeira. A margarina, se você tira lá uma substância dela lá, eu esqueci o nome, ela fica rígida que nem parafina que você usa pra passar em prancha de surfista. Você colocar um pote de margarina no quintal, nenhum mosquito vai lá. Você botar a bosta sua lá, o mosquito vai. E é vendido aí, ó. O pessoal passa no pão ainda, ó. Passa no pãozão lá, ó. Come um pãozinho. Ô, delícia, hein? Hã? Aí depois morre de infarto. Ah, aí o coração chora. Margarina que tinha gordura saturada. Porque assim, ia ser mais saudável. Mas quando você olha na prática, as pessoas que consumiam mais gordura trans mostravam taxas muito mais altas de doenças. No século XX, um produtor de bacon que não vendia bem, pagou um médico para indicar o bacon à população como uma proteína saudável para o café da manhã, ou seja, tudo por dinheiro. Sim, é assim que funciona, cara. Essas cardíacas. O bacon, só que tem um detalhe, ó. Tem um detalhe sobre o bacon. O bacon que não presta, em tese, é esse que a gente compra no mercado, que é industrializado. Se você tem porco, você cria porco, você... Raiz! Você mata o porco e produz o próprio bacon, aquele bacon é bom. Aquilo ali você pode comer. Você não vai ter problema. Diabetes e doenças no fígado. Gordura trans matava muito. Porque, em tese, a gordura do bacon não é uma gordura ruim. Ah, uma gordura boa. O problema é que o bacon que a gente compra no mercado, é claro, é um bacon que tá drogado. Não é mais bacon, entendeu? Mais pessoas, só que gordura trans dava muito mais lucro para as empresas e para o governo dos Estados Unidos. E aí você me pergunta, Daniel, se hoje nós sabemos que isso faz tão mal, e se hoje nós temos tantos estudos provando que isso é tão prejudicial ao corpo humano, como que lá nessa época eles não sabiam? A verdade é que eles sempre souberam. Só que os produtores de alimento e a indústria de alimentos não tiveram problema nenhum em pagar médicos e cientistas para falsificar estudos, com o objetivo, lucrar. Lucrar em cima da morte
da doença causada em toda a população. Nos Estados Unidos, a cada 5 anos, o governo muda as orientações alimentares. Só que toda vez que a gente olha de perto para a equipe que é responsável por mudar as recomendações alimentares, a gente vê que muitos deles são membros ou são diretamente patrocinados, contratados ou fortemente ligados à indústria de alimentos. No Brasil, decisões políticas influenciam aquilo que é oferecido lá nas cantinas das escolas. E o que é oferecido em cantinas das escolas aqui no Brasil? Comidas pobres em nutrientes, com gorduras ruins, açúcares e vários ingredientes prejudiciais à saúde de crianças. Mas apesar de destruir a saúde de crianças, a comida da cantina dá muito lucro para prefeituras, estados, governos e principalmente para a indústria de alimentos aqui no Brasil. Por quê? Porque produzindo alimento merda e alimento barato em grandes quantidades, enchendo ele de coisas prejudiciais à saúde e vendendo eles como se fossem saudáveis, no preço de alimentos saudáveis, dá muito mais lucro do... E dá lucro e tem aquela questão. Os caras, eles colocam substâncias nesses alimentos aí industrializados, justamente substâncias que deixam você viciado, né? Cheio de açúcar. Os caras, né? É o tempero lá, as paradas, pô. que vender alimentos saudáveis. Aí nego fica viciado, emburrece e chega em casa falando pra mãe que ele tem um ancestral em comum com o macaco. E que ele vai se preparar pra ir pra Marte em 2030. Aí a mãe fala: filho, o que você comeu no intervalo do recreio da sua escola? Ah, mamãe, fui na cantina, comi um biscoito, uma bolacha passatempo, comprei uma Coca-Cola, comi um hot dog, ou aquele hambúrguer que você bota no micro-ondas, que vem na caixinha, vem em caixinha do mercado. Acabou. Resultado, MK Ultrado. Que você citou tudo isso pra começar a falar do problema da pirâmide alimentar. É pra provar pra você. Xandão não usa shampoo, não. Sabonete, irmão. Pra lavar a cabeça é sabonete. Legendário. Que a pirâmide alimentar não foi corrompida e não foi manipulada nessa Legendário, época. Na verdade, cara. desde que o capitalismo existe, desde que governos querem ganhar dinheiro e desde que indústrias alimentícias perceberam que vender alimento merda com preço normal é muito mais lucrativo, todas as pesquisas começaram a ser manipuladas por interesses que a gente nem sabia. Agora sim, vamos voltar à década de 70, quando a pirâmide alimentar foi manipulada. Nessa época, o mundo inteiro estava enfrentando uma crise alimentar. Os preços estavam disparando e vários países estavam à beira da fome, inclusive países ricos. Houve escassez de grãos em muitos países que eram riquíssimos, o que estava deixando a situação do mundo inteiro muito difícil. A produção mundial de soja caía 7%. Canadá teve a menor produção de trigo em 10 anos. A produção de arroz na Ásia foi inteiramente prejudicada porque as chuvas foram intensas. Porém, de todas as nações e países no mundo inteiro que sofriam com a fome e com a baixa produção de alimentos, tinha uma nação que sofria mais do que todas elas: a União Soviética. A União Soviética tinha nessa época um planejamento alimentar muito ineficiente quando a gente fala de produção e distribuição de alimentos. Por causa disso, ela entrou em crise humanitária nessa época. Eles precisavam conseguir grãos muito rapidamente, senão eles iam enfrentar fome no país inteiro. Isso aí sempre acaba em guerra, né? Com poucas opções, então, o governo russo se viu obrigado a pedir ajuda para um país que eles odiavam: os Estados Unidos. E os Estados Unidos, ficando vislumbrados com a oportunidade de negócio muito lucrativa, decidiram concordar em fornecer alimento para a União Soviética. Como tinha pouco alimento, os preços dos grãos estavam lá nas alturas. O acordo dava muito dinheiro para os americanos. E, de verdade, esse acordo aí foi um dos maiores negócios da história da indústria alimentícia. Nesse contexto, surge uma figura conhecida como Rust. Galera, só tem um like na live aí, quem não soltou ainda, não se esqueça. Nessa época ele era dar aquela engajada secretário da Agricultura e quem estava governando os Estados Unidos era o presidente Richard Nixon. O presidente Richard Nixon precisava se reeleger. Em uma posição tão influente, Rust queria manter o cargo dele e também queria assegurar a vitória do presidente. Como secretário de Agricultura, ele estava numa posição muito... Júnior Enéas, eu aqui. Por que você trocou a foto, Júnior Enéas? Vantajosa para agradar agricultores e pavimentar o caminho para a vitória eleitoral. Naquela época, o mercado de grãos lá nos Estados Unidos estava cheio de regulamentações rígidas. Se ele tá aqui ainda, kkk, esse fofoqueiro não sai daqui. O Júnior Enéas é a maior Maria Fifi do chat, né? Moleque Lazar, hein? Isso por causa da época que houve a Grande Depressão. Aquele secretário muito inteligente teve um plano genial. Rompendo todas as barreiras da época, ele lançou um novo mercado de grãos, uma nova era. Ele derrubou os limites de produção de alimentos, ofereceu aos agricultores liberdade de cultivar alimentos sem nenhum limite. E depois de fazer tudo isso, ele ainda permitiu que esses agricultores vendessem os grãos para qualquer país que eles quisessem, inclusive a União Soviética. Não só permitiu que eles vendessem para a União Soviética, como também começou a recompensar agricultores generosamente por cada venda que eles faziam para os russos. E a cada grão vendido, o bolso dos agricultores e a influência do Rust cresciam juntos. Rust tinha a crença que fazendas maiores eram muito mais produtivas, portanto, ele incentivou a fusão e consolidação de pequenas propriedades familiares. O lema dele era: cresça ou suma, adapte-se ou morra. Ele não estava atrás de simples agricultores, ele queria os empresários, ele queria os barões do agronegócio. E esses barões se tornaram cada dia mais ricos e mais influentes, produzindo e vendendo grãos para o mundo e acumulando mais riquezas em uma época de crise. E sem dúvida, eles e todas as pessoas que trabalhavam para eles apoiaram o Nixon fervorosamente. A estratégia do retorno, Nixon permaneceu mais 2 anos no poder
poder e Rush mais 4. Pouco tempo depois, então, o cenário do mundo ia mudar. A crise, a escassez de grãos e a crise alimentícia acabou. E os Estados Unidos Quanta fraude, hein, cara? continuavam produzindo grandes quantidades de grãos, principalmente de milho, soja e trigo. Só que tinha um problema. Os países não compravam igual antes e a União Soviética não precisava comer igual antes. Os lucros, que estavam enormes, começaram a cair. Diante desse problema, surgiu um dilema. O que fazer com todos os grãos que estão sobrando? Na tentativa de mandar esses grãos embora, os empresários do setor tinham que convencer as pessoas a consumir mais grãos do que nunca. Só tinha um problema. As pessoas consumiam carne. Os americanos, nessa época, consumiam quantidades muito grandes de carne. Um alimento que faz parte da dieta dos humanos há milhares de anos e é fonte de vários nutrientes que são essenciais para nós. Como convencer a população inteira a substituir a carne que eles tanto gostavam por uma dieta baseada em pães brancos, massas e cereais? E aí a oportunidade apareceu. Na década de 70, doenças cardíacas viraram epidemia lá nos Estados Unidos. Homens que tinham meia idade começaram a desenvolver problemas no coração em taxas nunca antes vistas. O câncer, que antes era muito raro, começava a disparar. Então, em vez de associar essas doenças ao consumo de alimentos ultraprocessados que estavam aumentando junto, ou ao tabagismo, a indústria alimentícia encontrou o bode expiatório perfeito: a gordura saturada e a carne. E aí, na história de como a pirâmide alimentar foi falsificada, surgiu um novo protagonista. Cheio de controvérsias e embates científicos, surge a hipótese da dieta coração saudável. A mente que desenvolveu essa teoria era... Xandinho, você prefere leite industrializado ou leite de macho? Abraços, campeão, rumo à vitória. Rumo à vitória, irmão. Prefiro o leite da sua mãe. que rapidamente se tornou uma autoridade incontestável. Por que vocês estão spamando banana aí? Vocês querem sentar na banana? Estável naquela época, quando o assunto era saúde. Segundo ele, gordura saturada vira placas mortais que ficam dentro das artérias com a mesma viscosidade de um mingau denso. No centro da história, a teoria de Case estava errada. Enquanto o Case falava que a gordura saturada era o problema, os estudos que vieram depois mostravam que a formação de placas nas artérias é muito mais complexa do que isso. Tem fatores muito maiores como inflamação, e muitas vezes essa inflamação era induzida por açúcar e por alimentos que a indústria faz, que são pobres em nutrientes e tem muito carboidrato, como os grãos, os pães, os alimentos que são muito processados. Esses alimentos causam inflamação. Essa inflamação causa resistência à insulina e, por consequência, aumento no colesterol. Só que muito pior do que a gordura saturada é a gordura trans e a gordura hidrogenada. Porque essas gorduras, que eles não falavam porque a indústria produzia, porque é mais barato produzir, contribuem para a oxidação de LDL, tornando muito mais prejudicial do que o LDL em si. A gordura saturada é mais prejudicial do que o colesterol alto. Nessa época também, os médicos descobriram que as placas também eram formadas por cálcio, que ficava dentro das artérias. E eles começaram a falar que o problema era o cálcio. Depois se descobriu que o problema não é o cálcio, mas o problema é falta de nutrientes. Por exemplo, a vitamina K2, que é uma vitamina que simplesmente dá instrução pro seu corpo. A vitamina Q2 fala pro seu corpo que o cálcio tem que ir pros ossos, não pras veias. A ausência dela. Xandão, e esse seu visual de Dominic Toretto aí? Dominic. Ô, louco, já vai dar 6 horas. Galera, eu vou fechar aqui a live, tá? Galera, obrigado a todo mundo que acompanhou a live aí. Tamo junto. Deus abençoe vocês. Obrigado pela companhia. Vou descansar um pouco aqui que tá osso. Pelo menos mais uma semana foi concluída aí, graças a Deus, né? Tamo junto, Deus abençoe vocês, valeu, até mais. Obrigadão pela presença aí, viu, galera?